comigo, você é feio demais, não sei o quê. Aí todo mundo rindo da menina, assim, sabe? Um negócio horroroso, aí a menina chorando, Mas sabe, tudo. sabe o que eu quero saber, na verdade? Se existe aqui um parâmetro, porque eu ia voltar nisso de toda forma, que ele falou assim, no meu problema, que eu era feio demais e tal, e a galera ficava falando que eu era feio. Ainda sou, né? Não, eu tenho as fotos dele, que eu comecei a andar com ele logo depois desses momentos. Né? A gente já tem uma amizade de anos. E, pra falar a verdade, ele sempre foi um cara normal. O bullying faz você mudar a forma que você se enxerga? Você acha que ele tem esse poder? Dúvida. Verdade. Não há a menor Você tá dúvida. ligado? Eu também pra pensar Você não nisso, é- assim, é. não era tão... Não é. Pô, não era tão fodido igual a galera falava, assim, olha. Ele falava assim, pô, eu era até massa, assim, né, em alguns casos, assim. Ele era um Mas, cara tipo- grande e tal, alto. Alto, realmente, ele era muito alto pros padrões. Mas se fosse pra pôr uma característica dele discrepante, não é que, pô, você é feio pra caralho. Pô, você é um enorme, você é um Yeti, sei lá, uma coisa gigante. Mas não era tão fodido, né? E Você tá eu ligado? achava que era muito fodido a ponto de ser, né? De se ver feio. Envergonhado, De você se tímido. ver, Não chegava em nenhuma menina. Eu lembro que tinha, depois na adolescência, assim, tinha até algumas meninas que gostavam de mim. Eu gostava delas, mas eu não tinha coragem de me aproximar com medo de uma negativa, com medo de, tipo assim, não, vai me dar um fora e aí eu não vou ser nem amigo mais. Ou vai te humilhar. Ou vai me humilhar, ó, eu sei que não vai dar certo porque eu sou feio demais, dá conta, ela nunca vai querer nada comigo. Ó, o bullying, uma das coisas mais importantes que ela destrói é a autoestima, é como você se vê. Porque como é que você interpreta você mesmo? Tudo bem, você pode olhar no espelho, mas isso não te dá uma visão muito clara, que a gente vai acostumando com a nossa própria visão. A opinião da mãe é que nós somos lindo, maravilhoso. Também então já tem não que conta. desconsiderar o de cima e de baixo. Tem que desconsiderar que não dá pra... Pode ser mais fake tudo que a mãe vai achar o mais lindo. Minha mãe fala isso de mim até hoje. Então, Tadinha. a maioria da nossa visão sobre nós mesmos, ela se dá na relação com o mundo. Sim. No diálogo com o mundo. Então você conhece uma pessoa, conhece outra, e aí você vai percebendo como todas as pessoas te interpretam e vai formando a sua própria interpretação. Agora, se você tá num ambiente que todo mundo te xinga, te humilha, te avacalha a todo momento, você passa a enxergar o mundo como eles te enxergam. Como eles te enxergam. Sim, Quer dizer, virou uma verdade virou na sua uma verdade cabeça. pra você. Então, pra você era aquilo que estavam te xingando. Por isso que você não chegava na menina. É por isso que, ou seja, é como se você dissesse, pô, um cara assim como eu, ela vai querer? Né? Não vai querer, ela pode me humilhar, pode acontecer um monte de coisa, além de toda a experiência traumática. Então, o bullying, ele tem esse efeito totalmente destrutivo sobre a autoestima, cara. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes, por exemplo, do que o Felca fala, né? Ele fala assim, ele faz um discurso para a pessoa que sofre bullying. Cara, você pode superar isso, espera, eu sei que tá ruim agora, mas vai passar, né? Em algum momento você vai tomar conta da sua vida e fazer o que você quiser da sua vida. Mas isso é muito difícil para o adolescente entender. O adolescente tá ali, meu amigo. As pessoas estão xingando ele, estão humilhando ele tá ali imerso naquela situação. É difícil você olhar de cima, olhar de fora, entender, isso aqui vai passar, isso aqui é uma fase. É muito difícil fazer isso. E a autoestima, para você recuperar a sua autoestima, é um dos trabalhos mais difíceis que existe, psicologicamente e emocionalmente falando. Então, o nosso grande trabalho no bullying tem que ser prevenir. É claro que quando ele acontece, ninguém vai conseguir zerar, você tem que trabalhar na reparação. Mas se você conseguir prevenir que o indivíduo passe por isso, isso faz uma diferença total na vida dele, porque destruir a autoestima de uma pessoa é destruir emocionalmente essa pessoa. E como que você pode prevenir? E isso não acaba cedo, isso demora muito tempo. Agora, sobre prevenção de bullying. Prevenção do bullying, ela é muito complexa também. Então a gente tem que entender qual é o sistema, né? O sistema que é utilizado, o principal sistema que é utilizado no mundo, se chama PBIS, Positive Behavior Intervention and Support. Não existe uma tradução oficial para português, mas seria mais ou menos como sistema comportamental positivo. Que é assim, eu pego a escola inteira e eu vou trabalhar em cima dos comportamentos problema. Todos os comportamentos de indisciplina, não é só para bullying. É porque o bullying, ele é parte de um processo mais amplo. Se eu tenho uma sala de aula, que os alunos ficam 30 alunos falando o tempo todo na minha aula, o aluno começa a se bater, o aluno bate no professor, o aluno se agride. É tanta coisa acontecendo, a indisciplina é tão grande que o bullying vira um elemento que é difícil você atacar sozinho o bullying. Então o ideal seria a gente ter um modelo
E o PBIS é um modelo de intervenção em comportamento e problema. Esse modelo é assim. E aí eu vou falar especificamente do bullying também. Você tem 3 níveis. O nível 1, que é o nível que você faz com todos os alunos. Você aplica para tudo. 100% dos alunos na sala de aula, nos momentos de aula. Você aplica uma série de estratégias. Eu vou falar algumas estratégias em relação ao bullying. 80% dos alunos você resolve os problemas de comportamento todos ali. 80%. 20% continua dando problema. Aí você passa para o nível 2, que você dá um apoio intensivo. Em geral, são encontros no contraturno, 2 ou 3 encontros. Às vezes é no próprio turno algumas estratégias, eu vou dar um exemplo de uma. E para aqueles casos que ainda assim não conseguiu ter o efeito, tem o problema que são mais ou menos 5%, você tem que fazer individualizado. Você tem que pegar um indivíduo e falar, vou analisar você, o que você precisa, e vou fazer um plano individualizado, um plano de comportamento, né? No que diz respeito ao bullying, em primeiro lugar, no nível geral para todos. Imagina o seguinte, tá tendo um caso ali de algum problema entre 2 alunos. E aí eu tenho 10 professores, os 10 professores vão olhar aquilo ali. Será que os 10... Eu vou perguntar, aquilo é bullying ou não é? Será que os 10 professores vão concordar na resposta? Provavelmente não. Porque não está claro o que é o bullying. Uhum. Não tem uma descrição clara. Cada um acha uma coisa. A escola não tem uma política de dizer isto é bullying. Neste caso aqui a gente precisa intervir. Agora imagina, se eu estou falando de professor, se eu estou falando da merendeira, da inspetora, cada um pode ter uma visão diferente. Uhum. Então, primeiro aspecto, precisa ter uma comunicação para a comunidade escolar do que é o bullying. Quando você vê isso, esses são sinais de bullying, certo? Então essa é a primeira coisa. Precisa ter essa clareza. Segunda coisa, vamos imaginar que eu vi um caso de bullying. Para quem que eu falo? Para a professora? Para a coordenadora? Para a orientadora? Para o diretor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, se ninguém sabe, ninguém faz nada. Ou faz pro lugar errado. Então precisa saber onde que eu vou falar, com quem que eu vou falar, quem é que tá lidando com isso. E aí pode ser várias pessoas, depende do arranjo da escola, né? Tem que ter uma pessoa responsável por isso. Tem que ter. Terceira coisa, se for bullying mesmo, e aí? Quais são as consequências para comportamentos de bullying? Isso também não está claro. Então tem que ter uma clareza de qual é a hierarquia de consequências. Porque veja, uma coisa é eu te xingar, eu xingo você de alguma coisa. Esse é uma coisa. Outra coisa é se eu te xingar de uma coisa que é discriminatória. Ou seja, que não atinge só você, mas outros alunos. Por exemplo, se for um aluno com deficiência, então eu vou atacar a deficiência dele. Não estou atacando só ele. É mais grave, entende? Uhum. Então eu tenho um segundo nível, que é o bullying mais discriminatório. Eu tenho uma outra possibilidade, que é o bullying físico, quando tem agressão. E a agressão tem vários níveis. Tem um tapa e tem um negócio que é muito grave. Eu tenho que saber qual é a hierarquia de consequências. Se for uma coisa, qual é a consequência? Se for outra, qual é? Se for outra, qual é? Se for outra, qual é? Isso tem que estar claro para a comunidade. Então vamos lá. Eu tenho que ter regras claras, um canal claro e uma hierarquia de consequências. E como é que eu vou entregar isso? Eu tenho que entregar isso para toda a comunidade escolar. Então eu tenho que fazer, por exemplo, palestra com pais, discutindo isso, chamando a responsabilidade da família. Eu tenho que fazer isso chegar em todas as pessoas da escola. A merendeira tem que saber. Porque ela tá lá na fila e ela vê muito bullying acontecendo. Mas ela tem que saber o que é, para quem que ela fala. Uhum. O inspetor tem que saber o que é. Ele tem que estar formado. Toda a comunidade escolar. A pessoa que fica lá na porta tem que saber. Toda a comunidade escolar tem que saber e tem que saber aonde ela vai procurar. Então esse é o primeiro aspecto do bullying. E toda vez que isso acontecer, eu tenho que, de fato... agir sobre, mas aí já não é prevenção. Essa é a esfera da prevenção. Quando eu encaminho tudo isso, eu reduzo bruscamente a probabilidade do bullying acontecer. Por exemplo, quando foi implementado um modelo que chama Bullying Prevention, né, do PBIS, é um programa, né? Dentro do PBIS tem esse procedimento que é a prevenção de bullying. Rapidamente, você diminuiu 41% a saída de aluno da diretoria. Para a diretoria, quando o professor tira da sala e manda para a diretoria. Caiu em 41%. A quantidade de suspensões de estudantes caiu 65%. Caramba. Então, é um número muito grande. Estou falando só de prevenção. Os pais para escolas. É só prevenção. Imagina o restante das coisas que você atua quando acontece. Então, se você faz a política de prevenção redondinha, você realmente diminui muito a ocorrência. Sabe o que eu tava pensando aqui? É até foda falar isso, né? Mas eu lembro que tinha um cara... E esse cara me humilhava tanto, bicho. Me humilhava muito mesmo. E poucos anos depois, esse cara acabou tirando a própria vida, assim, sabe?
E eu lembro que na época que eu fiquei sabendo disso aí, bicho, sabe, eu achei bom, assim, sabe, o que aconteceu com esse cara. E eu fico pensando, essa energia, ela canalizada de forma negativa, sabe? Tipo, eu já tinha aquele sentimento de tipo, não, eu fui muito humilhado por esse cara. Aí lá na frente, esse cara tira a própria vida dele e eu fico satisfeito com o que aconteceu. Se eu tô em algum grupo descobre que eu fui humilhado, algum grupo descobre que eu odeio esse cara, e algum grupo começa a me manipular. Eu poderia ser facilmente manipulado e cometer atrocidades, assim, sabe? Não sei se... Não tô falando que eu faria isso, mas eu... Poderia ser. Entre várias pessoas que passam por isso, algumas poderiam fazer né, isso. Apenas pelo fato do que aconteceu na vida dele, na época, e a forma que eu quis satisfeito. Né? Que é algo estranho, eu não deveria ficar satisfeito por uma pessoa tirar a vida dela, né? Mas foi tanta humilhação que eu lembro que na época, pô, esse cara se fudeu. Né? Não achei ruim. Mas aí eu vou além. Porque entendendo que o que você sofre nessa fase se perpetua talvez por toda uma vida. As pessoas que passaram por isso talvez são mais suscetíveis a um comando de, sei lá, de grupos. Vamos pensar, depois de adulto, entrar em grupos e fazerem atrocidades. A gente não tem esses dados, né? Entendendo muito que difícil. isso tá lá e... Os dados que a ordem. A gente tem os dados mais genéricos de que tem maior probabilidade de serem agressivos, de ter agressão. Existem alguns dados em relação, por exemplo, a esse processo, não como adulto, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, e no Brasil, infelizmente, nos últimos anos nós tivemos problemas de ataques em escolas, né? Então, muitos desses casos, uma quantidade bem desproporcional, passaram por bullying. Então, existe uma correlação entre esses fenômenos, e essa correlação é muito séria, muito grave, principalmente o que o Brasil assistiu nos últimos anos. Pior. Então, isso acentua a nossa necessidade de fazer políticas de bullying. Agora, também é importante dizer, tem um fato importante. Recentemente houve uma lei anti-bullying no Brasil, né, contra o bullying e o cyberbullying, dizendo o que é essas coisas e criminalizando, tá no Código Penal. É claro que quando você está falando de crianças abaixo de 12 anos, não tem crime, nem infração penal. A partir de 12 anos você tem infração penal, mas não é crime. No entanto, uma parte das vezes você tem medidas socioeducativas para aquele comportamento que é descrito como crime, né? Então eles podem passar por medidas socioeducativas e também existe a responsabilização dos pais. E isso é uma coisa bem interessante que tem surgido, né? Processos criminais e civis de responsabilização dos pais. Porque os pais têm uma parte importante nesse processo. São totalmente responsabilizados. Hoje, né? Claro, tem que ser responsabilizado, claro. Né? Tem que ser. Porque os pais têm que acompanhar, têm que educar, têm que ensinar valores. A gente está falando. Por que a gente está falando do papel da escola? Porque aquilo que diz respeito à política, ou seja, a gente pensar em política pública, a gente não tem como entrar dentro da casa da pessoa e fazer tem que fazer lá dentro da casa. A gente vai pensar assim, o que a escola pode fazer? Mas dizer o que a escola tem que fazer não quer dizer nem que a escola deveria ser o principal responsável por isso. Porque isso, um aluno, uma pessoa bem criada de casa, com valores, com a família firme, forte, acompanhando, sabendo o que a criança está fazendo, o adolescente está fazendo, não deixaria isso acontecer. Então os pais têm que ser responsabilizados. A escola tem que fazer esse movimento de dialogar, de colocar essa responsabilidade para os pais. E também a lei, a própria responsabilização, né? E essa lei contribuiu muito para isso. Então, essa lei é uma lei muito interessante, muito importante. O Brasil avançou com essa legislação aí do ano passado. Foi um ganho bem positivo. E também para poder descrever o cyberbullying. Então, hoje, acho que uma das coisas mais importantes é a gente começar a chamar os pais para essa responsabilização. Recentemente teve um processo judicial que os pais tiveram que pagar uma indenização bem grande. Então, esse movimento talvez seja o movimento mais interessante. Porque a gente não fez, a gente tá falando de tudo que a escola podia fazer. A escola não tá fazendo nada disso, né? Você não vê os governos se movimentando por nada disso. Mas esse processo de responsabilização dos pais do que pode acontecer, talvez seja o que tá acontecendo mais interessante. E vai além do pai do buller. Ele se estende porque são 3 camadas. Você tem o cara que sofre bullying, o que pratica, você tem uma plateia ali. O pai da plateia também é penalizado. A gente teve com uma advogada... E foi tipo um cyberbullying e tal, num grupo.
da sala de aula, onde eles fizeram bullying com um menino da sala. No grupo de WhatsApp, né? E aí, tipo, 30 alunos no grupo. Ninguém se manifestou contra, todo mundo riu, todo mundo fez chacota. Só um fez o bullying, né? Só um fez o bullying, mas como os outros aplaudiram e tal e participaram indiretamente, o pai de todos foram Teve que responsabilizados. dividir a conta. Todo mundo pagou. Então, assim, não é só sobre o pai do menino. É sobre o que também participa indiretamente. O que seu filho tá fazendo, né? Com quem que ele tá, né? O juiz mandou todos os pais indenizarem ele, né? 29 pais, e ele até colocou na decisão dele, ó, pratica, o bullying só existe porque tem gente batendo só palma. Plateia. Porque tem a plateia. Então um só praticou, mas se não tivesse a plateia aí não tinha acontecido. Todo mundo foi responsabilizado. Partícipe. É porque o bullying ele é direto e indireto, então esse faz parte. Então esse a gente chama de espectador ou de observador. E ele é muito importante. Não é sempre que o bullying tem essa figura. Sempre tem o bully e sempre tem a vítima. Mas na maioria das vezes tem o espectador. Faz parte do bully, do prazer do bully, fazer ali aquela plateia ali, fazer cena para aquela plateia. A plateia é um intensificador, exatamente. Seria, né? Ele potencializa tanto para um lado como para o outro. Exatamente. E é interessante, porque não é toda a escola. Você tem uma parte da escola que uma parte sai, não fica presente, não participa disso. E quando você pega as pesquisas, os espectadores também são indivíduos que têm outros prejuízos também de saúde mental. É muito interessante. Os 3 grupos têm prejuízo aqui. E esse espectador, ele é um elemento chave. Você entende que ele é um elemento chave, por exemplo, quando você vê alguns outros tipos de bullying com pessoas com deficiência. Por exemplo, deficiência com crianças com síndrome de Down. Ela existe. Mas ela existe muito menos do que, por exemplo, com autismo. Por quê? Porque a síndrome de Down, ele tem um sinal físico da deficiência. Você olha, você sabe que é uma pessoa com síndrome de Down. Sim. Então, esse sinal físico inibe o espectador. O espectador, que normalmente ele tá ali, ele se regozija com aquela violência ali, quando você tem um sinal físico da deficiência, eu tô falando do síndrome de Down, mas pode ser qualquer caso que tenha um sinal físico, ele já fica mais inibido. Então ele tem que dizer, opa, agora vocês pegaram pesado, agora não conte comigo. Então você tem uma redução. Quando você tem a redução do espectador, você tem uma redução do bullying. Né? Mostrando que tem uma relação direta entre essas coisas, né? Cara, essa aula de síndrome era um terror pra mim, velho. Eu lembro que sempre que ia ter essa aula, o professor de genética lá falando, aí ele ia explicar as síndromes e eu falava, putz, velho, vai sobrar pra mim, bicho, vai sobrar pra mim. Aí não era batata. A hora que ele ia explicar a síndrome de Klinefelter, né? Aí ele falava assim, homem grande, dedos longos, tal, não sei o quê, e o povo, nossa, é o Tio Roy, é o Tio Roy, é o Tio Roy, já começava a apontar pra mim, e era toda aula. Então, assim, como eu já sabia que ia sobrar pra mim, eu já tinha que me preparar pra replicar em alguém, né? E, tipo, pra você conseguir tirar o foco de você, quanto mais pesado você for com outra pessoa, você tira aquele holofote seu e coloca em outra pessoa.